Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja com a minha vida e com a sua vida. Nós estamos aqui neste domingo, dia 6 de junho, infelizmente com um probleminha na nossa internet. Por isso você verá esse culto gravado. Daqui a pouquinho nós disponibilizamos nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Mas desde já, você que vai assistir esse culto, o meu abraço, o meu acolhimento da parte do Senhor Jesus. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse breve culto que nós vamos oferecer ao nosso Deus. Quero louvar a Deus com você, com esse cântico de número 20 do Cantai Todos os Povos, Brilha Jesus. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Luz do amor de Jesus que brilha, bem no meio das trevas brilha, luz do mundo que tua verdade brilha em nós e nos dê liberdade, brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, Consolador, fogo ateia em nós, para inundar as nações com a tua glória, que tua voz fale em nós e haja luz. Venho em tua presença santa, onde o teu resplendor me espanta, pelo sangue o teu brilho acrescenta, tua luz trevas sempre afugenta, brilha Jesus. Sim, brilha em nós, brilha Jesus, enche a terra da tua glória, consola, fogo ateia em nós, para inundar as nações com a tua graça, que tua voz fale em nós e haja luz. No teu brilho real que esplende, nossa face a brilhar aprende, transformados de glória em glória, mudaremos assim nossa história. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, Consolador, fogo ateia em nós, para inundar as nações com a tua graça, que tua voz fale em nós e haja luz. Que brilhe em nós a luz de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos e adoramos o teu nome e agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Sim, fala conosco, pois precisamos de ti. Carecemos, Senhor, da tua palavra na vida. Carecemos do Cristo Jesus, o Verbo divino em nós. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero ler com vocês o texto que servirá
por base para a meditação de hoje, texto que está na Epístola de Paulo aos 2 Coríntios, Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo de número 11. 2 Coríntios 1, de 3 a 11. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como em os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós temos padecido. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respeito à oração de muitos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos começando nesse domingo, dia 6 de junho de 2021, uma nova série de mensagens, Força na Fraqueza. Escolhemos este livro, esta epístola de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, porque ela realmente nos apontará, pelos próximos 4 domingos, de que, quando somos fracos, é que Deus nos fortalece. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta em nós. Portanto, se você está passando por lutas e dificuldades na sua vida, se os problemas têm se agravado, se a fome está chegando perto, se o desemprego está chegando perto, se a doença nos amedronta, quero que você, ao longo desse mês de junho, junto comigo, possa retirar da palavra de Deus a força necessária para enfrentar toda e qualquer tribulação, todos os problemas que estão chegando perto de você, da sua casa e da sua família. É certo que vivemos dias muito difíceis, em que, a exemplo do apóstolo Paulo, chegamos a ponto até mesmo de desanimarmos. Chegamos ao ponto de ver que não há luz no final do túnel. Mas eu quero que, assim como Paulo percebeu em Deus a força que precisava ter para vencer as suas próprias dificuldades, e isso ele ensina à igreja de Corinto, e também quer ensinar a mim e a você 2000 anos depois. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem se sentido fraco diante das tribulações da vida, aprenda com esta segunda carta de Paulo aos Coríntios.
A igreja de Coríntios é uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele tinha um carinho todo especial com essa igreja, carinho de pai mesmo. Ele lida com esta igreja, como por exemplo na primeira epístola, de forma veemente, corrigindo os problemas que ela estava enfrentando. E nesta segunda carta, Paulo escreve a eles para consolá-los, para confortá-los, sem deixar de dar um puxãozinho de orelha, como podemos perceber entre os capítulos 9 e 12, no final da carta, mas ainda assim, Paulo empreende um tom muito íntimo nesta carta. Ele se mostra verdadeiramente para aquela igreja, mostrando a sua própria fraqueza. Aquela igreja havia há pouco não dado crença ao ministério de Paulo, desconfiado do apostolado de Paulo, razão pela qual ele precisou escrever uma carta. Na verdade, assim, a relação de Paulo com a igreja de Corinto. Paulo funda ou ele planta essa igreja na sua segunda viagem missionária. E quando ele chega ali, ele fica por mais de 2 anos, até perceber que a igreja estava bem organizadinha, e como ele era de costume de Paulo, ele vai então para uma outra região, fundar uma outra igreja. Isso tudo aconteceu na sua segunda viagem missionária. Um tempo depois, já na terceira viagem missionária, ele recebe notícias vindas de Cloé, uma pessoa da igreja, acredita-se que seja uma mulher, é um nome feminino, que as coisas não andam bem na igreja. E por isso, então, Paulo escreve uma primeira carta a eles. As coisas não são resolvidas, Paulo escreve então uma segunda carta, que é a carta que nós conhecemos e chamamos como primeira. A primeira epístola, na verdade, é uma segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. As coisas aparentemente dão uma melhorada, mas dali a pouco chega a notícia de que a coisa novamente não está bem. E Paulo estava então, nesse momento da sua viagem, na cidade de Éfeso, sofrendo muito, e a gente percebe isso ali nos capítulos 18 e 19 do livro de Atos, em que Paulo sofre não só com a perseguição dos judeus, mas também com a perseguição dos gentios daquela cidade. Razão pela qual vimos que Paulo se viu prestes a morrer, tamanha a perseguição que ele sofria ali. Ainda assim, encontrava forças para corrigir, exortar e confortar aquela igreja. Ele escreve uma terceira carta, e uma carta dura, chamada de carta severa. Esta carta se perdeu também com o tempo, assim como a primeira carta, né? E logo depois, então, ele vai lá pessoalmente para ver como as coisas estavam. E por fim, chega a notícia de que os problemas que aquela igreja estava enfrentando, por humildade, os irmãos reconhecem os seus problemas, pedem perdão a Paulo, tratam dos problemas que estavam acontecendo de disciplina na igreja, e Paulo então escreve esta quarta carta, que na verdade nós a chamamos de segunda. A primeira carta é a primeira carta é a segunda carta é a quarta. A primeira e a terceira se perderam no tempo. Aprove assim a Deus que as coisas acontecessem. Mas nesta carta, Paulo, de maneira íntima, como em nenhum outro dos seus escritos, ele se mostra como ele verdadeiramente é. Já que aqueles irmãos de Corinto apontavam o dedo e questionavam o seu ministério, ele se mostra como ele verdadeiramente é. Ao contrário daqueles falsos apóstolos que pregavam na cidade de Corinto e diziam ser Paulo alguém fraco, porque a sua aparência era fraca, porque ele era pobre, porque ele não conseguia ter destaque nos lugares por onde ele passava, Paulo escreve àqueles irmãos dizendo
que a fraqueza que ele demonstrava ter era, na verdade, para valorizar a força que vinha de Deus para que ele pudesse tocar o seu ministério. E assim ele escreve àqueles irmãos, se abrindo, se mostrando e dizendo: sim, eu sou fraco, porque é quando sou fraco que Deus me faz forte. E este é então o mote de toda esta carta, o centro da mensagem de Paulo nesta segunda epístola aos Coríntios, para que eu e você, a exemplo dele, também nos momentos difíceis da vida, possamos reconhecer que nós não somos nada sem o poder de Deus nas nossas vidas. De que a aparente vitória, de que o livramento do mal, de que o fato de superarmos as dificuldades e as tribulações da vida, isso não decorre da força que há em nós, mas sim da força que vem de Deus. E Paulo, então, de maneira maravilhosa, trabalha isso em toda esta epístola, e abre esta epístola saudando os irmãos e também mostrando para eles que as tribulações, elas vêm para mostrar o quanto nós carecemos e dependemos de Deus. Você já deve ter percebido que com algumas pessoas, as coisas parecem que quando está indo tudo bem, as pessoas se distanciam de certa forma de Deus. Você já observou isso? Eu já observei e não foram poucas as vezes. É a vontade de Deus que nós passemos por tribulação? Não é a vontade de Deus. Nós sofremos tribulações na vida por causa das nossas próprias escolhas, pelo fato de sermos pecadores e não termos sabedoria necessária para efetivamente, por nós mesmos, nos livrarmos de todos os males. É por isso que as tribulações advêm sobre as nossas vidas. E é por isso que Deus permite, então, que passemos por tribulação, para que em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações da vida, nós possamos verdadeiramente, de maneira humilde, reconhecermos que nós não somos nada, nos esvaziarmos, para que o Espírito Santo de Deus tome conta das nossas vidas e assim o poder de Deus se revele e se manifeste em nós. E Paulo dá o próprio exemplo de vida. Ele aponta para as perseguições, para as tribulações que ele passava ali na Ásia, na cidade de Éfeso. Nós não sabemos ao certo quais são essas tribulações que Paulo passava. Nós não sabemos se eram essas perseguições de gentios e judeus. Nós não sabemos se ele passou por alguma doença, não é? É certo que neste capítulo 1 ele se abre falando das suas próprias lutas, para lá no capítulo de número 12 dizer que Deus permitia que ele tivesse um espinho na carne para que ele não gloriasse a si mesmo. Que espinho na carne é essa? Quais são as tribulações que ele passou em Éfeso? Nós não sabemos, mas não foram pequenas, a ponto dele pensar que a morte era iminente. Talvez você que me ouve agora está passando por um momento parecido com o de Paulo, em que a sua fraqueza está evidente aos seus olhos, em que parece que não há luz no fim do túnel e que tudo vai dar errado. Quero que você seja tomado pelo mesmo sentimento do apóstolo, que reconheceu as orações que eram feitas em seu favor, orações que, juntamente com o poder de Deus manifesto na sua vida, fez com que ele superasse e vencesse todas as lutas, todas as tribulações que ele estava passando ali, em Éfeso, naquela região da Ásia Menor, hoje chamada de Turquia.
Se você tem passado por dificuldades, meu irmão, minha irmã, tenha a plena convicção de que esse Deus que permite que as tribulações cheguem até nós, é o mesmo Deus que nos livra da morte, quando os nossos corações são tomados pela esperança que vem do céu, pelo conforto, pela consolação e pelo cuidado que vem do próprio Deus. Se as lutas e as dificuldades são muito grandes, Deus nos envia o próprio Consolador, o seu Espírito Santo. E você percebeu que nesse capítulo 1 gira em torno da palavra consolação. Sim, porque quando nós estamos passando por lutas e dificuldades na vida, é necessário que Deus nos envie o seu Espírito para nos consolar, para nos confortar, ou uma outra compreensão possível para a palavra paracleses, que é encorajamento. O Espírito Santo de Deus vem para nos encorajar. O Espírito Santo de Deus vem para nos consolar, para nos confortar na hora da luta e da dificuldade. Se você está passando por um momento parecido com esse, parecido com o que o apóstolo viveu, e precisa dessa palavra de encorajamento, dessa paráclisis na sua vida, desta consolação na sua vida, eu quero que você faça essa oração final comigo. Que você, mesmo assistindo a esse vídeo nesse domingo ou nos próximos dias que virão, ao ouvir esta mensagem, feche os seus olhos e tome estas palavras de encorajamento, de conforto e de consolação para a sua vida. Deus quer cuidar de ti, como cuidou do apóstolo Paulo, e assim como cuidou do apóstolo Paulo, ele garante à igreja em Corinto: Deus cuidará também de vocês. E nós podemos compreender então que o mesmo Deus que cuidou de Paulo, cuidou da igreja de Corinto, cuidará de mim, de você, da nossa casa e da nossa família. Que Deus nos abençoe e nos encha desta esperança que vem do céu, esperança que vence a morte, pela presença encorajadora e consoladora do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aí com a nossa campanha do agasalho. Não esqueça, até o final do mês você pode trazer aqui na igreja ou entregar para um dos nossos diáconos e diaconisas, para que ao final da campanha possamos fazer essa entrega à ONG Unidos pelo Bem, com quem nós temos a parceria da distribuição da arrecadação desses agasalhos, tá bom? Nós chegou ao nosso conhecimento essa semana da necessidade de roupas masculinas. Então você, meu irmão, principalmente você que nos ouve, ou talvez você, minha irmã, que cuida das coisas do seu marido, não é? Se tem alguma coisa ali em bom estado de conservação, que não serve mais nele, faça essa doação. Procure um dos nossos diáconos, diaconisas, e faça a doação dessa roupa, servirá muito para muitas pessoas, tá bem? Peço também o seu compromisso, né? O seu compromisso de lealdade, de fidelidade a Deus, através dos dízimos e das ofertas. Deus recompensará a sua fidelidade. Não porque Ele é um Deus que faz trocas, barganhas, ou é retributivo naquilo que nós fazemos, mas é porque Ele nos ama e nos alcançará, sempre que nós damos demonstração da nossa fidelidade. Portanto, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, procure falar com a Amélia, tesoureira da igreja, ou faça a doação, está aí escrito o Pix da nossa igreja, a conta bancária, para onde você pode fazer a transferência e fazer uma doação, uma oferta, ou até mesmo se tornar um dizimista
da nossa igreja, tá bom? Minha oração por todos aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia, que Deus possa cuidar daqueles que estão enfermos, levantando-os do leito de enfermidade, sustentar emocionalmente a todos os familiares, e orando também por conta da pandemia, oro por todos aqueles que estão enfermos pelos mais variados motivos. Que Deus segure firme nas tuas mãos e te dê a vitória. Por isso tenha esperança, essa esperança que vem do céu e que nos faz vencer a morte. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, bondoso Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz nos nossos corações. E assim como o Senhor levou, através do apóstolo Paulo, encorajamento e consolação à igreja de Corinto, peço, Senhor, que também os nossos corações sejam tomados pelo teu Espírito encorajador, pelo teu Espírito consolador, para que possamos, diante das lutas, das dificuldades e das tribulações, confiarmos que o Senhor não nos desampara, que o Senhor é conosco, por isso somos fortes. Quando somos fracos, o Senhor nos torna fortes. Por isso, Senhor, toma conta das nossas vidas. Toma conta, Senhor, dos meus irmãos que junto comigo fazem esta oração. Abençoa os seus lares, abençoa as suas casas. Cuida, Senhor, em especial dos que estão enfermos. E nos dá, Senhor, sabedoria para lidarmos com este momento difícil de pandemia. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a minha vida e com a vida de cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa semana e que Deus tome a sua vida com muita esperança. Tenha uma boa semana.